Olá, pessoal! Hoje nós vamos continuar falando sobre diagrama de estados. Nós tínhamos visto que um diagrama de estados, ele serve para mostrar todos os estados possíveis que um objeto de uma determinada classe pode se encontrar. No vídeo de hoje, a gente vai ver como que dentro do diagrama de estados, como que a gente representa essa mudança do objeto de um estado para o outro e o que provoca essa mudança. Então, para revisar um pouquinho o que nós vimos no vídeo anterior, nós tínhamos o estado, representado ali pelo estado 1, e as partes que compõem esse estado. Então, nós temos ações de entrada, que são executadas ao chegar no estado, é uma ação que ele assume quando ele entra, então, nesse estado. Nós tínhamos ações de saída, ou um exit, que são ações executadas ao sair do estado. Nós temos a atividade, que é o do, que ela é executada enquanto ele estiver nesse estado, pode ser também um conjunto de atividades. E nós temos ainda o on event, que é um exemplo, seria uma transição interna. Então, o on evento pode ser uma ação executada que ele realiza e enquanto ele está também nesse estado, ele vai permanecer. Então, ele vai realizar a ação e vai permanecer nesse estado. Nós tínhamos ali aquele exemplo do vídeo anterior, que era o caso do validando senha. Então, eu tinha ali, como ação de entrada, ler cartão, como ação de saída, o ejetar cartão, no final da operação validando senha. Nós temos a própria atividade que ele vai realizar, que é o validar senha, e nós temos um evento que é o mascarar ou substituir caractere enquanto o usuário está digitando a sua senha. Nós vimos que um objeto possui um conjunto de atributos e os valores desses atributos determinam o estado de um objeto. Mas um objeto pode passar de um estado para o outro. O que faz esse objeto mudar de estado vai se chamar transição de estados. Então, a transição, ela é um relacionamento entre dois estados, indicando que um objeto que se encontrava em um primeiro estado vai realizar certas ações e atividades e entrará em um segundo estado quando um evento especificado ocorrer. E mais, quando as condições especificadas forem satisfeitas. Então, a transição de estados, ela vai indicar a mudança de estado de um objeto. É a passagem de um estado para o outro, dependendo de algumas condições. Quais são as partes que compõem essa transição de estados? Então, eu vou passar do estado 1 para o estado 2. E dentro dessa transição, eu tenho um conjunto de partes que compõem o que nós chamamos de assinatura ou rótulo da transição. Como é composta essa assinatura ou rótulo? Ela tem evento, parâmetros, condição e ação. Vamos ver mais detalhadamente. O nosso primeiro estado é representado nessa imagem pelo estado inativo, também definido como estado de origem. E o nosso segundo estado, nessa representação, nesse exemplo, é o validando senha. Também pode ser chamado de estado destino. Então, nós estamos saindo do estado inativo para o estado validando senha. O que nós temos como rótulo da nossa transição? Nós temos um evento de ativação, que é o cartão inserido.
Então, eu introduzo o cartão, digamos, no caixa eletrônico. Eu posso passar parâmetros. Existe uma condição de proteção que diz que o cartão tem que ser legível e essa condição tem que ser verdadeira para que ele realize a ação que é exibir tela de senha. Então, aqui nós temos os elementos que compõem a minha assinatura ou rótulo da transição. Lembrando ainda que um evento de ativação pode ser uma mensagem recebida dentro do programa, pode ser um timer, pode ser um clique do mouse, pode ser um botão do teclado, uma tecla pressionada, pode ser uma mudança de ano, mas é um evento que vai provocar a mudança do estado de origem para o estado de destino. Continuando aqui nas partes que compõem essa transição, eu posso dizer o seguinte, que o evento de ativação é a ocorrência de um estímulo que aciona uma mudança de status. Eu posso dizer que a condição de proteção é uma condição lógica, porque ela tem que ser, o resultado dela tem que ser VOF, e a transição irá ocorrer se ela for verdadeira, ou seja, quando ela for V. E a ação, ela é um processo associado à transição. A mudança de estado ocorre quando a ação é executada. Considerando, então, um caixa eletrônico, a gente pode examinar o que faz ele passar do estado de origem inativo para o estado validando senha. Digamos que um usuário chegue no caixa eletrônico, passe o cartão, insira o cartão seja legível, então ele vai exibir uma tela de senha. Dessa forma, ele passa então do estado inativo para o validando senha. Resumindo, o rótulo de transição ou assinatura vai ter o nome do evento, parâmetros, condição de guarda e ação. O nome do evento é a mudança do estado devido à chegada de um evento. Parâmetros são dados trazidos pelo evento. Condição é uma condição a ser satisfeita para que ele realize a ação. E a ação é o que vai ser realizado na mudança de estado, para que ele mude de o estado 1 para o estado 2. Então, resumindo, o estado origem é o estado afetado pela transição. No nosso exemplo, é o estado inativo. O estado destino é o estado que é ativado quando a transição é completada, no nosso exemplo, validando senha. O evento de ativação ou gatilho é o evento cuja recepção pelo objeto, quando no estado de origem, pode determinar a sua mudança de estado, desde que a sua condição de proteção seja satisfeita. No nosso exemplo, o evento de ativação foi o cartão inserido. E a condição de proteção era que esse cartão fosse legível. A condição de proteção é o que eu falei agora, o cartão ser legível, né? Então, é uma expressão booleana que é avaliada quando a transação é iniciada pela recepção do evento. E a ação é a execução de um processamento. Uma ação pode ser a criação ou destruição de um objeto, o envio de um sinal para um objeto e várias outras ações que podem ocorrer. Nesse nosso exemplo, era o exibir tela de senha. Aqui nós temos mais um exemplo de uma transição de estados. Haverá mudança de estados caso o evento clique do mouse ocorra. Então, o evento de ativação é o clique do mouse.
a informação trazida pelo evento é qual botão que foi pressionado naquele momento. Isso é o meu parâmetro. A condição para mudança do estado é que o botão do mouse pressionado seja o botão esquerdo. Essa é a minha condição de guarda. E a minha ação vai ser apresenta menu, ou seja, caso a transição ocorra, a operação apresenta menu é executada. Então, dessa forma, ele passaria de um estado 1 para o estado 2. Aqui nós temos um diagrama de estados para o objeto menu pop-up. Então, o menu pop-up é aquele que quando a gente clica com o botão direito do mouse, ele aparece. Então, o que nós temos aqui? Ele vai passar do inativo para menu visível. Qual é a transição de estados que é apresentada? Quando o botão direito for pressionado, a ação vai ser mostra menu pop-up, passa para o estado menu visível. Dentro do menu visível, nós temos uma autotransição, que é o cursor poderá ser deslocado, realçando qualquer um dos itens do menu. Então, isso ele vai fazer enquanto ele estiver com o menu visível. E, para voltar a inativo, o que vai ter que acontecer? O botão esquerdo vai ser pressionado, ou um ESC do teclado, né? E a ação vai ser desaparecer menu pop-up e lançar uma ação associada ao item selecionado. Um diagrama de estados, ele tem ainda os estados especiais, que são pontos de início e de finalização. Um ponto de início, ele indica o local de início padrão para o meu diagrama. Todo diagrama de estados, ele deve possuir um estado inicial. Já o estado final ou ponto de finalização indica que a execução do diagrama ou do estado que a contém foi concluída. Um diagrama de estados pode possuir mais de um estado final. Se nós considerarmos o exemplo de um objeto pedido, eu posso ter um pedido cancelado ou o pedido entregue. Então, nesse caso, eu posso ter dois estados finais para o meu pedido. Considerando o objeto caixa eletrônico, nós poderíamos dizer que o estado inicial do caixa eletrônico é ocioso. E no momento que um cartão é inserido, ele passa a realizar transações. Então, ele passou para o estado executando transações. Temos ali duas ações, uma ação de entrada, que é o ler cartão, e uma ação de saída, ejetar cartão. No momento em que ele ejetou o cartão, ele passa novamente, ele volta ao estado ocioso. Um outro cartão pode ser inserido, ou mesmo ainda, executa transações, tem as ações de entrada e as ações de saída, e neste exemplo, ele está considerando que no momento que a máquina está desligada, fora de serviço, fora de uso, esse seria o estado final do caixa eletrônico. Aqui nós temos um diagrama de estados para o objeto elevador. Esse objeto ele tem três estados: parado, subindo ou descendo. A transição de estados é o que faz com que ele passe do estado parado para o estado subindo, do subindo voltar a ficar parado, do parado para o estado descendo e do descendo para parado novamente. Então, o que acontece? Quando ele está no estado parado, um evento ocorreu, que é um botão foi pressionado. Depois, nós temos uma condição de guarda, que é, se o número pressionado for maior do que o número do andar atual, ele vai realizar a ação de subir e vai passar, então, ao estado subindo. Quando ele chegar no andar onde o número pressionado for igual ao andar atual, ele vai realizar a ação parar e vai passar para o estado parado.
A mesma coisa vai acontecer para ele mudar do estado parado para o descendo, ou seja, um evento vai ter que ocorrer, esse evento vai ser o botão pressionado. Agora, para ele passar de parado para descendo, o número pressionado vai ter que ser menor do que o andar atual. E aí, então, vai ser realizada a ação descer. Se ele está descendo, para ele voltar a ficar parado, o número pressionado vai ter que ser igual ao andar atual. Então, quando ele chegou no andar que foi pressionado, ele vai realizar a ação parar. Vamos pensar agora no objeto elevador com mais um estado, que é o estado térreo. Então, nesse caso, o elevador, depois de um determinado tempo parado em um certo andar, ele vai voltar sempre ao andar térreo. Então, nós temos aqui, ele está no térreo, um botão foi pressionado, esse botão pressionado representa um evento. Depois nós temos a condição, o número pressionado é maior do que o andar atual? Se sim, porque a condição tem que ser verdadeira, então realiza a ação vai ser subir, e ele vai passar ao estado subindo. O que acontece para ele poder ir para parado? Se o número pressionado for igual ao andar atual, ou seja, atende a essa condição, então realiza a ação parar. E aí ele passa para o estado parado. Do parado para o térreo, a gente tem ali um evento do tipo after, que diz o seguinte: olha, após 3 minutos parado em um determinado andar, tu vai voltar para o térreo. Então, nós temos ali na assinatura, after 3 minutos, o 3 minutos é passado como parâmetro. Se o tempo parado for igual a 3 minutos, é também a condição, eu tenho a ação ir para o térreo. Digamos que eu esteja parado em um determinado andar. Se o tempo ainda não deu os 3 minutos e alguém pressionou um botão, ou seja, realizou essa ação e o número pressionado foi menor do que o número do andar atual, eu digo que a ação vai ser descer. E aí ele vai passar para o estado de parado para o estado descendo. E do descendo, ele fica parado novamente quando o número pressionado atingir o andar atual, ou seja, a condição número pressionado vai ser igual ao andar atual, realiza a ação parar.